Bom, pessoal, acompanhe agora aqui a dinâmica da troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares, tá? Olha só, o gás carbônico está aqui na extremidade venosa do capilar sanguíneo. Reparem aqui a coloração azulada, o sangue venoso rico em gás carbônico. A pressão aqui está alta, então isso faz com que empurre o gás carbônico por difusão, né, para os alvéolos, e ele é eliminado para a atmosfera. Por outro lado, a pressão atmosférica do oxigênio é maior do que lá dentro. Então, o oxigênio, por difusão, ele passa de uma área de maior pressão, adentra aos alvéolos por difusão, se combina com a hemoglobina e agora ele vai ser transportado para o corpo. Aqui está vermelho, porque aqui está a extremidade arterial do capilar. Então, o oxigênio ele é distribuído para as células do corpo e, na volta, a hemoglobina novamente vai o quê? Trazer o gás carbônico para ser eliminado. Agora vamos ver a troca gasosa que ocorre nos tecidos do corpo. Então, aqui, o sangue rico em oxigênio, ele chega por essa extremidade do capilar. O oxigênio, ele abandona a hemoglobina e vai para as células dos tecidos. Então, ele vai oxigenar as células dos tecidos. Na outra extremidade do capilar, acontece o quê? O dióxido de carbono, ele é retirado dos tecidos, se combina com a hemoglobina presente nas hemácias. Agora o sangue nessa extremidade vai ficar o quê? Venoso. E esse sangue agora é conduzido pelas hemácias até os pulmões, porque é lá que vai ter a troca gasosa que vai eliminar o gás carbônico. Tudo bem? Então aqui essa figura ilustra a troca gasosa que ocorre na intimidade dos tecidos. Agora vamos entender um pouco sobre a dinâmica da ventilação pulmonar. O que acontece na inspiração? Então vamos lá. Na inspiração, o músculo diafragma se contrai e move para baixo, conforme mostra aqui essa setinha. Por outro lado, os músculos... Então, pessoal, na inspiração, o diafragma ele se contrai e move-se para baixo, como mostra aqui essa setinha. O diafragma ele vem para baixo e os músculos intercostais eles vão se levantar. Isso faz com que o volume da caixa torácica aumente. E é sempre o contrário, quando o volume aumenta, a pressão interna diminui. É assim que a gente pensa. Então, consequentemente, se a pressão interna está reduzida, a pressão externa está maior. Então, como aqui a pressão é maior, o ar entra para uma zona de pressão menor, tá? Agora aqui ao contrário. Na expiração, o diafragma ele relaxa, ele sobe. Os músculos intercostais também relaxam e descem. Como consequência, a caixa torácica vai ficar apertada, comprimida. Então, quando o volume da caixa diminui, a pressão, por outro lado, aumenta. Então, a pressão aqui vai ser maior que do lado externo do corpo, empurrando o ar para fora. Então, aí o ar sai. Essa é a dinâmica da ventilação pulmonar. Inspiração, expiração. Então, agora vocês têm condições de analisar frase por frase e marcar a alternativa correta. Bom, pessoal, eu já vou adiantar para vocês que as 4 frases estão corretas. Então, a alternativa letra E. Então, o que eu peço para vocês? Vocês vão imprimir o exercício,
vão ler frase por frase, todas estão corretas, e vão olhar, lê a frase, olha essa figura, lê outra frase, retorna para essa figura. Dessa forma vocês vão compreender melhor a dinâmica da ventilação, tá? Então olha só, a expiração promove a saída de ar porque o diafragma relaxou, ok, olha lá. Na expiração, o diafragma relaxou, o músculo intercostais também, o ar é expulso. Então, a segunda frase, o diafragma sobe, as costelas abaixam, a caixa torácica diminui. Então, vocês vão ler a frase, observar a figura. Dessa forma, vai ficar mais interessante o seu aprendizado, tudo bem? Então, essa dinâmica de ventilação ocorre por inspiração e expiração de dois músculos importantes, o diafragma e os músculos intercostais.